Bom dia a todas e todos aqui presentes. É uma satisfação receber vocês aqui, né, no CRP São Paulo, para a gente fazer uma discussão tão importante quanto a que a gente vai fazer aqui neste dia, que já está sendo disparada pelo Estado, pelo Brasil, né? Para que a gente possa fazer esse primeiro momento, eu gostaria de convidar aqui, para compor a mesa, o Rogério Giannini, que é psicólogo, presidente do Conselho Federal de Psicologia. A Ângela Soligo, que é atual presidenta da ABEP, que é a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia. E a Cíntia Vilas Boas, que é representante do Sindicato das Psicólogas do Estado de São Paulo. Bem-vinda. Bom, Irani acompanha agora, depois, né, Irani? Deixa meus colegas do processo de... Acho que é na próxima mesa, né, Irani? Muito bem, deixa eu sentar. Bom, então, já dei as boas-vindas a vocês, mas eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, né, específicos. Acho que agradecer ao Rodrigo Toledo, que é o conselheiro que também esteve à frente da organização dessa atividade, possibilitou que ela acontecesse. Eu imagino que tenhamos aqui também ex-presidentas do CRP São Paulo, não vi nenhuma por aqui, mas existe aqui a professora Islane, que foi conselheira e hoje também então, é um nome importante na construção dessa história, inclusive das revisões, das diretrizes curriculares. Então, agradecer a presença. Agradecer às pessoas que estão acompanhando nos polos de transmissão, nas subsedes do CRP, pelo Estado, né? Então, há professores e coordenadores de curso também acompanhando, psicólogas nas subsedes. Então, agradecer a presença dessas pessoas e a colaboração que elas vão também dar ao processo. E acho que também dizer que é um processo importante agradecer às entidades que estão colaborando, né, e que estão puxando toda essa discussão, que é o Sistema Conselhos de Psicologia, a ABEP, a FENAPSE. Trata-se de um momento muito importante para a psicologia, para a formação. Eu vou pedir licença, preparei algumas coisas para falar, pensando que estamos aqui na casa do CRP, né, no CRP São Paulo. Rapidamente, vou pedir licença para fazer a fala, então passar para os meus colegas também, se quiserem fazer suas considerações. Eu fico bastante feliz porque acompanhei, na minha história dentro do CRP, a valorização que a gente dá para a parceria com as entidades, né, da psicologia. A gente tem um método de construir a gestão, né, da psicologia, pensar a psicologia, que é em parceria com as entidades, né, e a parceria com a ABEP é uma parceria muito cara para a gente, enquanto CRP. A gente tem oscilações desses processos por questões alheias à nossa vontade, questões históricas, mas eu queria dizer que retomar esse processo de proximidade com a ABEP e essas construções tem sido muito importante para a gente nesse momento. Então, participar, estar aqui nesse processo é uma coisa que nos dá bastante alegria. Acho também que é preciso ressaltar que nós estamos aqui cumprindo uma deliberação ou deliberações do 9º CNP, que colocou lá as psicólogas, a categoria trouxe questões importantes que desejavam e avaliavam ser necessárias para discutir com relação à formação. Então, é importante dizer que a gente está aqui, nesse momento, também cumprindo uma deliberação do 9º Congresso Nacional de Psicologia, que é uma instância máxima em que a gente pensa as diretrizes para a psicologia no Brasil, e que a formação e a revisão das diretrizes curriculares está lá presente, né? Dentre elas, né, os inúmeros desafios que compreendem essa discussão, né, as discussões acerca de estágios, de serviço escola, o desafio da formação em EAD, né, que é uma ameaça, inclusive,
para o processo de formação, a psicologia no ensino médio, e aí todo esse processo que compõe também as revisões das diretrizes curriculares. Acho que a categoria já sinalizou, inclusive, a importância de algumas discussões relacionadas às diretrizes, entre elas as discussões na perspectiva de uma formação pautada nos direitos humanos, discussões transversais de temas importantes para a psicologia, para as políticas públicas, entre eles, aqui, destacar aquilo que está lá nas deliberações, as discussões acerca da laicidade, de uma cultura de participação política da categoria, de ênfase nas discussões de questões étnico-raciais, questões relacionadas à terra, aos direitos das pessoas com deficiência, direitos dos idosos, questões de gênero, diversidade sexual, emergências e desastres, direitos de povos indígenas e intolerância religiosa, né? Todas as discussões que a gente tem aqui, né, como provocação inicial, o objetivo de inserir, de pensá-las na formação da psicóloga. E aí tem uma outra questão que eu queria colocar, que é o papel do CRP nesse processo, né? A gente entende, então, que a ABEP ela tem que puxar a discussão para as diretrizes, o CRP vai junto, e pensando na função principal do Conselho, quer dizer, a nossa função regimental, que é orientar, fiscalizar e legislar o exercício profissional, qual é a nossa contribuição enquanto Conselho, né? E aí, tentei fazer o exercício de pensar, dentro das nossas funções, o que nos dispara de provocações para pensar a revisão das diretrizes. Então, olhando para as nossas comissões de orientação e fiscalização e comissão de ética, né, o que a gente vê chegando, que são espaços onde a categoria chega ao Conselho, né, isso pensando em função principal do Conselho, né? Então, eu fiz um exercício de olhar para aquilo que dispara, né, e fazer algumas provocações aqui. Acho que, pensando, por exemplo, na Comissão de Orientação e Fiscalização, eu sei que a gente tem aqui um assistente técnico que depois vai poder colaborar e participar aqui também das discussões, e se eu fizer alguma colocação que não é, você me corrija depois, viu, Daniel? Mas penso que chegam diariamente questões, por exemplo, a COF, relacionadas a questões de direitos humanos, né, violações graves de direitos humanos em comunidades terapêuticas, com relação aos direitos das pessoas com deficiência, que nos sinaliza a importância, corroborando aquilo que a categoria já nos disse com relação à formação. Outras inúmeras questões relacionadas à avaliação psicológica, no caso das pessoas com deficiência, as necessidades de produção de conhecimento nesse campo, as questões da psicologia no interface com o sistema de justiça e autonomia profissional. Então, pensando aí, pequenos disparadores com relação ao que chega aqui na Comissão de Orientação e Fiscalização. A própria dificuldade com relação aos serviços de escola, em psicologia. Acho que, pensando também na questão da comissão de ética e até na própria COF, a temática das práticas das epistemologias não hegemônicas, a gente vive aí discussões importantes. Tivemos recentemente uma polêmica com uma prática, né, a prática do coaching, que é uma prática que vai emergindo, e como é que a psicologia lida com isso e produz conhecimento para poder avaliar, né, a prática da psicóloga e a relação com o coaching. Só para citar um exemplo, né, de uma questão como essa, que relacionada a uma epistemologia emergente, não hegemônica. E aí tem algo que fica para mim nesse processo, que também, e aí me lembrando do meu momento enquanto integrante de comissão gestora na história do Conselho, de orientar as psicólogas, orientar a categoria, fica para mim também uma provocação bastante forte. O desafio de formar uma profissão verdadeiramente emancipada, né? O que a gente percebe na angústia das psicólogas, das colegas com quem a gente conversa, o desafio de tomar uma decisão relativa à sua prática profissional, e isso, penso que impacta diretamente a questão da formação, né? O CRP adota uma postura de orientar, de fiscalizar o exercício profissional, que busca fomentar um processo reflexivo, né?
sobre as questões éticas e técnicas da formação, evitando dizer o que a psicóloga tem ou não tem que fazer numa postura punitivista e que fomente a autonomia profissional, né, das decisões relacionadas ao ser-fazer. Não é raro a gente encontrar, né, nas psicólogas, quando a gente se encontra, né, nos espaços de orientação, de fiscalização, nos espaços de discussão política, uma ansiedade no sentido de que a gente ajude ou até tutele essa tomada de decisão, né? E aí penso que é uma dificuldade de autorresponsabilização pelas tomadas, pelas decisões, pelas escolhas profissionais. Então, penso que há um desafio, né, de pensar uma psicologia emancipada, uma prática profissional, uma identidade profissional emancipada, que também passa por pensar uma psicologia emancipada, por pensar uma psicologia decolonial, que pense a realidade, as questões, os desafios que a gente tem locais, né, que valorize, sim, processos históricos de construção do conhecimento na psicologia, mas que pense numa psicologia, inclusive uma psicologia latino-americana emancipada. Acho que aí uma outra provocação, uma outra questão importante para a gente pensar é a relação com a psicologia latino-americana, a pauta da ULAPSE, por exemplo, que é, né, quem congrega as entidades da psicologia latino-americana. Bom, então, penso que a gente tem um grande desafio, né, nesse momento. Para finalizar, eu queria dizer que a nossa grande contribuição nesse processo, principalmente no momento que a gente tem sofrido ataques, né, ao nosso Estado democrático, no momento em que a gente tem um profundo recrudescimento dos direitos sociais e humanos, qual é o impacto disso, né, para pensar as diretrizes curriculares da psicologia? Penso que a gente tem um projeto de sociedade que está em disputa e a gente tem uma psicologia, um projeto de psicologia que está em disputa também, né? E aí, qual é essa psicologia que a gente pretende, qual é esse projeto de psicologia que a gente pretende deixar registrado nessa produção das diretrizes? É uma produção que se pretende democrática, participativa, que vai congregar os diferentes interesses, as diferentes necessidades da formação. Então, qual é o nosso projeto de psicologia que pretendemos deixar, né? Então, penso que a nossa luta tem que ser por uma psicologia que combata ou que não deixe espaço para corroborar interesses econômicos e que tanto potencializaram desigualdades e iniquidades. Acho que a psicologia precisa continuar reparando dívidas históricas que ajudou a produzir processos de exclusão e de hierarquização, né? Então, acho que a gente precisa pensar em romper com essa psicologia, com essa lógica moderna de produzir discursos de explicação do outro. Uma psicologia que busque levar para os espaços e para as diferentes possibilidades de atuação da psicologia, as diferentes epistemologias e formas de compreender um fenômeno psicológico, provocando, então, uma prática crítica, uma formação crítica, reflexões e sendo potencializadora de processos de transformação e emancipação. Então, acho que era esse um pouco do que eu queria dizer nesse momento inicial. Pedir desculpas por ter me alongado, mas, enfim, acho que eram coisas que eu gostaria de deixar aqui marcado, pensando na contribuição do CRP São Paulo nesse processo. É isso, muito obrigada. E aí passo, então, a palavra a Rogério. Esse aqui. Bom dia a todos e todas. Bom, é sempre uma satisfação estar aqui, até porque, de alguma forma, é minha casa, assim, né? Então, mas eu tenho ficado muito pouco aqui nessa cidade, inclusive, em função das atividades, enfim. Então é legal quando a gente pode matar saudades também, além de cumprir as agendas que são importantes. Bom, estou aqui entre amigas e amigos, nessa mesa com a Ângela, com a Luciana, a Cíntia, que é da minha casa original, né, Cíntia, do Sindicato dos Psicólogos e Psicólogas aqui de São Paulo.
E isso sempre traz um conforto para a gente. Isso me deixa muito feliz. A Luciana já falou do tema parcerias, né? Eu acho que o Conselho Federal de Psicologia tem, nessa gestão, retomado um caminho de apostar profundamente na diversidade da psicologia expressa em inúmeras entidades, né, com finalidades distintas, mas que se reúne num fórum, que é o Fórum Nacional das Entidades da Psicologia, Fórum das Entidades Nacionais da Psicologia, o FEMPB, e a gente tem construído uma série de possibilidades, de encontros, de ações, e essa, da discussão da EAD, foi uma delas, né? Entre outras que a gente tem feito. Então, acho que o tema parceria está bem colocado aqui, bem afirmado. O tema das diretrizes, eu acho que ele não poderia ter sido num melhor momento, né? Que é um pior momento. A gente está numa crise, né? E isso nos impõe pensar, e isso nos põe, inclusive, a não só lidar com o nosso cotidiano, mas a lidar também com as perspectivas de futuro, ou seja, quais as decisões que a gente vai tomar nesses tempos, que de alguma forma responde ao presente, mas também aponta para o futuro. Acho que essa crise abre um campo muito grande de perguntas, por isso que é uma crise angustiante, porque ela responde pouco, mas pergunta muito. E eu acho que eu queria falar de duas coisas em relação a diretrizes especificamente. Uma é esse debate sobre IAD, né? Se a gente fizer só o debate do IAD como se fosse só uma questão técnica, a gente não chega a lugar nenhum. Então é fundamental a gente pensar nas profundas questões que estão colocadas. Eu apontaria duas. É um processo de expansão de mercado brutal. Tem uma chave de leitura econômica que é fundamental a gente fazer. E é um tipo de expansão que ela, de alguma forma, ela é desreguladora, né? E a ênfase, evidentemente, é no mercado. E ela promove uma coisa que eu acho fundamental a gente pensar, que é uma precarização, ao mesmo tempo, do ensino e do trabalho. E de modo que a gente quase não consegue saber onde começa o quê, né? Você tem uma interação nisso. Eu não vou entrar aqui, a gente vai debater isso nos grupos, etc., né? Mas de qualquer forma... de qualquer forma, acho que é fundamental a gente pensar nisso, né? Tem uma desregulamentação de mercado que passa por esses ventos sociais e econômicos que a gente, dos ataques brutais aos direitos, etc. E o ensino à distância, ele combina essas duas coisas. E combina no sentido, inclusive, de colocar o processo de educação não como o que a gente tem discutido no Brasil há muito tempo, como um projeto social, de integração, projeto de nação, projeto de desenvolvimento, mas no sujeito que passa a ser um consumidor, né, e que passa a demandar o que é melhor, mais gostoso, mais fácil, mais rápido, mais bacana, mais... Né? Tanto que as propagandas de IAD são ótimas. Né? Se alguém quer entender de ensino à distância, vê as propagandas. Entra no Google, coloca lá ensino à distância e começa a ver as propagandas. Exatamente, não tem nada. Tem o seguinte, é mais rápido, é mais fácil. É como se estivesse vendendo automóvel, né? Como se estivesse vendendo sabonete ou qualquer coisa. Então, a transformação da educação numa mercadoria, mas não no sentido... naquele sentido que você oferece para o sujeito. É o sujeito que demanda um tipo de educação, e a competição é quem vai fornecer mais facilidades e não o melhor ensino, né? E a mais facilidade de tempo, enfim. Eu acho que isso é uma questão importante. E para não delongar muito, eu acho que também tem um outro debate que nos afeta,
que é, afinal de contas, o que é a psicologia, né? Assim, isso, a questão epistemológica mesmo. Acho que o debate epistemológico é fundamental. E eu queria citar um exemplo de uma encalacrada que a gente está vivendo agora, e em vez de me delongar muito aqui, mas eu vou só citar o exemplo. Nós tivemos o processo da nossa resolução 0199, a famosa da cura gay, lembra tudo isso, né? Qual foi a decisão do juiz Valdemar? Primeiro, liminarmente. Liminarmente, ele diz assim: a resolução está mantida, mas existe uma interpretação correta. E qual que é a interpretação correta que ele dá em liminar? Ele diz assim: a resolução fica mantida, mas as psicólogas podem atender as pessoas que estão sofrendo, enfim, para que possa reverter, reorientar, inclusive ele diz orientar e reorientar a sua sexualidade. Bom, a decisão tinha fragilidades técnicas, da ordem jurídica, levou pancadaria de tudo quanto é lado, mas o juiz Valdemar, no dia 15 de dezembro, agora, solta não mais a liminar, mas a decisão final. E aí olha o que ele faz. Ele esquece da reorientação da sexualidade. Some. E ele diz assim, as psicólogas, ele diz os psicólogos, eu que falo as psicólogas, né? Elas têm que atender a egodistonia. Ou as sexualidades egodistônicas. Olha que interessante. Primeiro que não... Eu estou colocando isso, não quero entrar no debate da 0199, mas eu quero entrar no debate epistemológico. Ele pega um conceito e um diagnóstico psiquiátrico que está no CID e diz, se está no CID, é uma doença, aí não vale mais a discussão como da homossexualidade, das sexualidades não heteronormativas, como a gente fala hoje, mas em 99 a gente chamava de homossexualidade mesmo, né? Então só fazendo esse reparo para a gente não... E diz assim, o diagnóstico psiquiátrico tem que ser atendido na psicologia. Ou seja, nos subordina a um diagnóstico psiquiátrico. E aí isso tem a ver conosco, tem a ver inclusive com diretrizes, eu acho que tem, né? Porque eu sei que tem, né? Mas eu acho que tem. Porque nós temos uma coisa que chama psicodiagnóstico, e que, de alguma forma, foi construído historicamente com... A gente podia até dizer assim, defendendo o psicodiagnóstico no ensino, né? Para conhecer como é que funciona, para permitir que o profissional psicólogo dialogue com isso. Na prática é isso? É para o psicólogo dialogar ou, de alguma forma, é uma subordinação aos diagnósticos psiquiátricos? Então, e isso nos remete a uma outra questão. A psicologia passou profundamente por uma mudança a partir das políticas públicas, e a Mostra de Psicologia de 2012 tentou mostrar isso, que são as práticas, de alguma forma, as práticas psi, que foram inventadas na prática, mas que precisavam e precisam o tempo todo serem olhadas pela academia, serem olhadas pelo processo de ensino, para dialogar com essas práticas. Porque ninguém, eu diria ninguém, ou uma quantidade ínfima de pessoas foram formadas para trabalhar em CAPS ou em CRAS. Elas foram formadas, algumas que nem eu, tirava muito boa nota em psicodiagnóstico. Né? Justamente e em comportamental. Não sou nem comportamental, nem faço psicodiagnóstico, mas eram as melhores notas que eu tirava. Acho que é o único 10 que eu tirava era nisso. O resto era bem mais complicado. Até porque a professora Liliane não dava 10. Acho que por orientação da Gislaine. Mas não dava 10. Mas eu estou chamando a atenção para isso, porque a Mostra de 2012 fazia esse esforço de... A Mostra para mostrar é legal, né? A Mostra fazia esse esforço de mostrar exatamente a riqueza das práticas psi que aconteciam no território brasileiro, não só nas políticas públicas, mas fundamentalmente nas políticas públicas. O que o psicólogo faz no CAPS é algo que a gente precisa continuar estudando, porque, na verdade, não é... O sujeito vem com diagnóstico de qualquer coisa, de esquizofrenia, por exemplo, ou de egodistonia, qualquer coisa assim, mas não é disso que a gente faz, disso que a gente trata de pessoas, a gente acolhe pessoas, etc.
E isso é da psicologia, e isso é só da psicologia, né, no sentido não de disputa de mercado, assim, mas de campo para a gente se orientar sobre o que nós estamos fazendo, assim, do ponto de vista científico, o que nós estamos fazendo. Então, de alguma forma, de uma maneira brutal, a psicologia, as práticas de psicologia, principalmente nas políticas públicas, informam a ciência. E acho que essa troca a academia precisa fazer, não só na pesquisa, mas também nos processos de ensino, pensando numa posição mais generosa de ensino, que a gente vai ensinando e vai aprendendo ao mesmo tempo, né? E vai reconhecendo e se reconhecendo nessas coisas. E, finalmente, não poderia deixar de falar, já tocado aqui também pela Luciana, e já nisso na minha fala, mas reafirmar que questões como direitos humanos e questões como a questão da liberdade e questões como a questão da democracia precisam ser, sim, traduzidas em diretrizes para o ensino. Não é possível formar pessoas, profissionais, que vão estar na sociedade sem ter, de uma maneira muito presente, as questões da liberdade, da democracia, como eixos fundamentais, e os direitos humanos como eixos fundamentais para a sua formação. Muito obrigado. Bom, bom dia a todas e todos. Primeiramente, e sem me esquecer jamais, Fora Temer. Eu queria começar cumprimentando a mesa, o Rogério, a Luciana e a Cíntia. Essa mesa expressa a retomada de uma importante parceria, que é a parceria do conjunto das entidades da psicologia em favor da psicologia e em favor daquelas e daqueles para quem nós trabalhamos, em função de quem nós existimos, não é? Então, a retomada dessa parceria, eu a vejo como extremamente importante, nesse momento crucial, altamente necessária. E a retomada dessa parceria é que veio permitir que nós propuséssemos ações, projetos, propostas relevantes e necessárias para a psicologia. Antes de falar um pouco, eu queria, além de cumprimentar o Conselho Regional pela forma como organizou, não é? E está, nesse momento, possibilitando o acesso a essa discussão de muito mais pessoas, além das que estão aqui, super bem-vindas, não é? E quero, então, cumprimentar as psicólogas e psicólogos, docentes e estudantes que estão aqui nesse momento, que estão no polo de transmissão de Taubaté, no polo de Assis, no de Campinas, minha cidade, no polo de Ribeirão Preto, de São José do Rio Preto, de Sorocaba e Bauru, Bauru dividido na subsede de Bauru e também em Araçatuba, né? E também o pessoal que está em Araçatuba, 2 lugares, e também o pessoal que está na Faculdade Brás Cubas, em Mogi das Cruzes. Então, estamos agora conversando com muita gente, mesmo que não todos aqui, mas estamos todos imbuídos e interessados na discussão da formação em psicologia, e isso é muito bom. Eu queria contar rapidamente como é que a gente começa e por que nós propusemos esta ação de revisão das diretrizes. Isso é uma coisa que me perguntam muito, né? As pessoas, colegas, me perguntam isso pelo WhatsApp, pelo Facebook,
E, às vezes, até com desconfiança. De onde vem isso? Né? Por que agora vamos fazer revisão de diretrizes? E se piorar? Não é? Existe um temor que é muito concreto, não é persecutório, ele tem a ver com a realidade. E se piorar? Né? De onde vem isso? Então, a gente queria primeiro contar isso. Né? A questão da EAD talvez seja o motivador externo mais direto, embora isso não venha de forma isolada das políticas, mas, desde 2011, há tentativas de colocar os cursos vinculados à área de saúde como cursos totalmente à distância. E nós, as entidades da saúde ou ligadas à saúde, nós temos conseguido segurar isso. Mas, desde o ano passado, essa investida do MEC na EAD e na formação para o campo da saúde em EAD, ela se intensificou. Não é? E, no momento em que ela se intensifica, as organizações, as entidades, os conselhos profissionais, no Conselho Nacional de Saúde, também se organizam para discutir e para se contrapor à formação nas áreas vinculadas à saúde totalmente à distância. E aqui é necessário dizer que a contraposição é a ideia de totalmente à distância ou quase tudo à distância. Porque usar os recursos nós já utilizamos, não é? Mas utilizamos com parcimônia dentro daquilo que está estabelecido na própria legislação, que são os 20%. Então, a primeira coisa não é a recusa à tecnologia, como às vezes a gente escuta, né? Mas é pensar e no que significa uma formação totalmente à distância. É a recusa à submissão de projetos de formação a um projeto de priorização da tecnologia, e é um projeto que é, de fato, mercadológico. Não é? Então, as entidades vinculadas à saúde, no Conselho Nacional de Saúde, reuniram-se, o CFP participa, a FENAPSE também, e a ABEP também. Discutiram princípios e construíram um documento de diretrizes orientadoras gerais para a área de saúde. Esse documento ele está pronto, mas ainda não homologado. E, neste documento, ao se afirmar a característica da formação, afirma-se a impossibilidade de uma formação de qualidade totalmente à distância. Então, eu diria que este é o motivador inicial externo, e que este motivador externo ele não se desvincula das políticas atuais. Né? Ele não se desvincula, por exemplo, das políticas que precarizam o trabalho. Né? Essas políticas também precarizam o trabalho docente. Então, e das que hoje precarizam também o campo da educação. A educação, haja vista o projeto de ensino médio que temos aí implantado. Não é? Bom, então essa é a motivação inicial externa. Essa motivação ela nos afeta, né, como campo, como área. Nós também consideramos que não se pode pensar em formação de identidade profissional totalmente à distância. Nós somos uma profissão relacional. Identidade é uma construção relacional. Né? Então, nós temos certeza que a formação à distância não dá conta disso. Aliás, anos atrás, um dos psicólogos do MIT, em entrevista a um jornalista brasileiro, quando o MIT disponibilizou todos os conteúdos do MIT na rede aberta, e o jornalista perguntou, mas escuta, então agora a formação do MIT é à distância? E ele respondeu de maneira nenhuma. Uma coisa é disponibilizar conteúdo.
A outra coisa é a vivência no contexto universitário, né? É a vivência das relações, é a vivência para além dos conteúdos e para além da sala de aula, né? Se alguém quiser ler a entrevista, está numa publicação dos jornalistas da ABI, que se chama Jornal dos Jornais. Eu não vou lembrar o ano, tá, gente? Mas, enfim, é muito interessante. Então, vejam, nós estamos falando, quando falamos de formação, falamos em construção de identidade profissional, né? E, nesse sentido, construção da nossa profissão. Então, esse é o primeiro ponto, né? Aquilo que veio como motivação externa, e aí a ABEP, o CFP e a FENAPSE juntos organizaram e estão aqui participando, e estarão participando em todos os momentos do processo de revisão das diretrizes. Também é um motivador que eu chamo de interno, que são os nossos próprios questionamentos. As nossas diretrizes, como elas foram formuladas, elas são de 2004, com uma reformulação em 2011 relativa à licenciatura. Mas os princípios de 2011 são reafirmados, de 2004, são reafirmados no de 2011. Né? Desculpa. De lá para cá, nós da ABEP, nós fazemos uma escuta e um diálogo bastante constante com docentes, coordenadores de curso, estudantes, e ouvimos também o que as pessoas têm a dizer sobre o que é o cotidiano da formação. Não é? Então, as questões ligadas, por exemplo, aos estágios e às ênfases, né? à pesquisa, ao TCC, tá certo? Essas questões estão postas nas nossas discussões. Não é? As compreensões sobre a formação generalista, que nós entendemos que é um eixo importante. Então, várias questões circulam nos nossos diálogos, nos fóruns que a ABEP realiza, em todos os eventos em que nós estamos presentes. Nós fazemos fórum ABEP com coordenadores, fazemos fórum com os estudantes. E, então, as questões vêm sendo colocadas para nós e nos apontam que é um bom momento de fazermos uma boa reflexão. Acho que a psicologia precisa perceber que nós temos uma psicologia daltônica. Ela não toca nas questões das desigualdades raciais. Nós temos uma psicologia assexuada, sem gênero, né? Não se debruça sobre as questões de gênero, inclusive sobre as questões da mulher numa profissão que é 85% feminina. Nós temos uma psicologia sem diferença. Uma das demandas que eu tenho ouvido é: a psicologia, enfim, vai falar de inclusão? Não é? Então, tem questões fundantes nas quais nós precisamos nos debruçar. Eu queria levantar mais duas outras questões que têm relação com o que estamos vivendo agora. Não é? Este tempo que estamos vivendo, o contexto sociopolítico que estamos vivendo, e como pensar não só neste momento, mas pensar para o futuro. Um deles já foi levantado aqui, que é o ataque aos direitos humanos, aos direitos sociais e aos direitos políticos. Porque quando nós vemos todo um sistema de comunicação enviesado, recortado, nossos direitos políticos de participação estão sendo atacados. Não é? Nossos direitos humanos, nossos direitos sociais, né, estão sendo atacados. Na reforma trabalhista, na flexibilização do conceito de trabalho escravo, na proposta de reforma da Previdência, nas reformas educacionais, no desmonte da saúde pública. Então, todos os nossos direitos, nesse momento, estão em ataque, estão em risco. Né? Então, precisamos pensar na psicologia nesse lugar e também no contexto da América Latina, em que muitos países sofrem exatamente a mesma coisa que estamos sofrendo agora.
não é? Então, precisamos pensar para além das nossas questões nacionais e pensar que nós fazemos parte de uma América Latina, de um terceiro mundo, né? Nós somos África também, e precisamos pensar nisso e em como nos colocamos como psicologia. E outro ponto que eu queria levantar, para não falar demais, é um outro ataque que sofremos cotidianamente, que é o ataque à laicidade da ciência psicológica. Não é? A laicidade no contexto da docência. Isso tem se tornado uma constante na nossa vida universitária, na nossa vida de docentes, e uma constante nos enfrentamentos que o CFP tem tido com a questão da Resolução 199 e agora da 1/2018. Né? Então, nós temos hoje um discurso fundamentalista religioso que nos atravessa e nos atropela. E nós precisamos pensar nisso. Né? Como ciência psicológica, como qualquer ciência, né? Se nós queremos voltar a um conceito medieval de conhecimento, ou se nós queremos, de fato, garantir o exercício laico da ciência, da profissão, da docência. Em termos gerais, para não falar demais, é isso. Eu gostaria de encerrar reafirmando a importância desses nossos diálogos, a importância dessa revisão e desse processo que nós instalamos da forma mais democrática possível. Nós temos hoje o registro de 97 reuniões preparatórias sendo realizadas em todo o país. Em cidades grandes, em cidades pequenininhas, né? Então, esse é um processo que acho que alcançou, né, esse nosso desejo de uma profunda reflexão em todos os lugares em que nós estamos como profissão, como formação e como trabalho. Né? Então, agradeço a todas e todos que estão conosco hoje, aqui ou nos polos. E já agradeço a Irani, que é membro da diretoria da ABEP, que hoje fará uma fala pela ABEP, aprofundando as questões das diretrizes. E tenho certeza que vai ser muito produtiva e importante para as nossas reflexões. Obrigada. Bom dia a todas e a todos. Bom dia? Bom dia. Aí, psicologia precisa responder, galera. Queria começar dizendo que é um prazer estar nessa mesa aqui das DCNs, né, enquanto sindicato. E queria mandar um salve para Campinas, que até o momento tem lá 17 pessoas, minha cidade, então, salve Campinas. Prazer também estar nessa mesa dividindo com a Soligo, minha futura orientadora de doutorado. Está registrado agora, hein, Soligo? Um dia. Rogério, Lu, que a gente só se vê aí pelo Face, mas estamos juntos, né? E dizer rapidamente, até por conta do horário que a gente está atrasado, que esse evento das diretrizes, ele pode ser um evento norteador para essa psicologia que a Ângela descreve aí como daltônica, assexuada e sem diferença, né, com ataques aos direitos humanos e à laicidade. As DCNs são aí, né, de 2004, com revisão para 2011, e fico me perguntando, será que a gente tem noção que agora, em 2018, a gente está participando de um processo histórico para rever essas diretrizes e orientar? Gente, eu sou educadora social, né? Além de ser psicóloga, eu sou educadora social. Então, eu falo muita gíria. Quando eu parar assim, é porque eu estou reorganizando as palavras para não falar gíria. Tá? Só para... Então, assim, a gente está participando de um momento histórico da revisão dessas diretrizes e para pensar que rumo que a psicologia vai querer
para a questão da formação dos psicólogos, desses profissionais, e daí, enquanto o sindicato é profissional, categoria trabalhador e trabalhadora, né? Quem daqui é estudante? Levanta a mão. Uau! Massa! Bem-vindas e bem-vindos. Daqui uns dias são vocês que estão aqui. Quem daqui é psicólogo formado já? CRP, carteirinha, blá, blá, blá. É verdade, eu tenho que levantar. É verdade, tem que levantar a mão. Tá, quem daqui é docente? Massa. Muito bom. Isso é um cenário importante para a gente saber com quem a gente está dialogando. E assim, né, a psicologia é uma profissão dinâmica e que ela precisa se atualizar. A gente trabalha com pessoas, a gente trabalha com mentes, a gente trabalha com palavras e o significado delas e com os afetos. Então, a gente precisa se ressignificar também nessa atualização. E como que a gente vai amarrar tudo isso sem deixar de fora todas as pautas, né, que a gente carrega pelo lado afetivo, sem deixar de lado a formação, a educação e a formação como diretriz, né? Como que a gente vai pensar tudo isso sem esquecer a qualificação teórico-metodológica, ética e técnica, né? E daí a Soligo coloca um pouco da onde veio isso, né? E ela cita o Conselho Nacional de Saúde, tem aí a galera do MEC, tem o pessoal da CIRT, que é a Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações do Trabalho, que estão em pleno diálogo por conta de uma pressão do movimento social, por conta de várias coisas da análise de conjuntura, né, que está acontecendo. Falou, bom, vamos fazer essas revisões. Pela resolução do Conselho Nacional de Saúde, a resolução 287 de 1998, que prevê 14 profissões de saúde, sendo, e vou citar aqui porque nem todas as pessoas sabem, assistência social, saúde, 14 profissões de saúde, assistência social, biólogos, biomédicos, profissionais da educação física, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos veterinários, nutricionistas, isso aí, odontólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais. Então, a intenção... Quem daqui já sabia de todas essas profissões da saúde? Importante. Isso é muito importante a gente saber, né? Porque nem sempre a gente vai saber isso lá na graduação, né? Na graduação não se fala. Eu não aprendi isso na graduação. E a intenção é que essas 14 profissões se reorganizem para pensar as suas diretrizes curriculares. Não necessariamente é isso que está acontecendo. Ops, falei. Então, a gente está participando de um processo histórico. E daí é isso, né? Chamar docentes, aluno, a categoria inteira, chama quem não é psicólogo também. O que está acontecendo? O que você acha? Né? Vamos ouvir. Né? A gente é psicólogo, a gente tem isso como base de trabalho também, né? Vamos ouvir. E daí, enquanto sindicato e diretora de políticas sociais, eu digo que é preciso um olhar atento para as leituras. E de que leituras eu estou falando aqui? A leitura dos materiais que a gente tem. A gente tem um texto disparador, a gente tem um regulamento e a gente tem um formulário de proposta. O texto disparador não foi tirado assim, né? O texto disparador foi construído por mãos coletivas. Então, é isso. Alguém sabia que tinha um texto disparador? Tem um texto disparador que fala várias coisas lá, né, que vai embasar. Daí junta o texto, junta materiais e junta as nossas vivências, a gente tem aporte teórico, metodológico e técnico para contribuir nas diretrizes curriculares nacionais. E das leituras políticas da atualidade. A gente precisa se prever com relação a isso. E fazer a leitura política é cuidar da profissão de uma forma a trabalhar o ensino como saúde mental, como construção, afeto, escuta e processo de história. Essa é a história de um Brasil que é marcado pela escravidão, pela desigualdade e pela humilhação. A gente não pode deixar de fazer a leitura também dos cadernos formativos. A gente tem muitos cadernos formativos. As universidades produzem os cadernos formativos, os coletivos, né, os grupos. A gente tem material, a gente está produzindo.
E a gente está nessa construção coletiva, ABEP, FENAPSE, SIMPSI, CRP, CFP, com esses calendários de discussões e proposições, mas a gente reforça a luta enquanto categoria e classe trabalhadora para a boa formação do profissional, para o olhar no mercado de trabalho e para a reflexão da educação como política pública de ensino, de qualidade, e a maior política pública gratuita que a gente tem. Então, é isso, né? A política pública, mercado de trabalho, categoria. E, assim, a gente precisa ter um potencial enorme para amarrar tudo isso e falar, vamos para frente? Essa é a minha proposta. Vamos pensar coletivamente nisso? Vamos amarrar? Sem deixar de esquecer as pessoas. É isso. Axé. Obrigada. Bom, então, acho que, novamente, agradecer aos colegas que compuseram essa mesa. Dizer que tivemos aí a chegada da Graça Marquina, que foi uma presidenta do CRP São Paulo. No início, eu agradeci, né, às ex-presidentes que estivessem aqui. Então, saudar a Graça. E é isso. Então, passamos para as próximas atividades desse evento. Então, bom dia para vocês de trabalho. Para nós, né? É esse? Então vamos lá. Então quero novamente saudar a todas e todos. Eu sou Rodrigo Toledo, conselheiro estou conselheiro aqui no 15º plenário do CRP São Paulo, e reforçar a saudação também para os polos de transmissão. Vou nomeá-los novamente aqui, né, o Polo do Vale do Paraíba Litoral Norte, Polo de Assis, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba, Bauru. Estamos em 2 transmissões lá, na subsede de Bauru e no polo na Unisalesiano, e também o polo aqui em Mogi das Cruzes, na Universidade Brás Cubas. Então, também quero saudar a todos vocês que estão nos acompanhando, essa primeira etapa da nossa atividade de hoje. Também saudar as pessoas que estão acompanhando a transmissão online aqui pela live do CRP. Então, também saudar a todas e todos aí que estão nos acompanhando. Então, para a gente dar continuidade nessa atividade, eu vou pedir para compor aqui comigo na mesa a Irani Tomiato de Oliveira, né, que é psicóloga, mestre e doutora em psicologia clínica e a diretora da ABEP, né, da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, né, já está aí na 3ª gestão e vai nos orientar aqui sobre o trabalho que a gente tem para desenvolver hoje. Obrigado, Irani. Bom dia a todas e todos. Oi? Essa cola eletrônica que tem aqui é ótima, porque todos os lugares onde a gente fala e a cola fica atrás, a gente se atrapalha um pouquinho, mas aqui eles pensaram nas necessidades do orador, então a gente consegue ver ali. Eu quero falar da minha enorme satisfação em estar aqui hoje, agradecer muitíssimo o convite do CRP de São Paulo, junto com o Núcleo ABEP Metropolitano, que estão promovendo esta reunião e várias outras reuniões em todas as subsedes do Estado de São Paulo, né? É um enorme prazer estar falando sobre esse assunto, sobre o qual eu tenho me debruçado há algumas décadas, né? E é um enorme prazer estar participando desse processo que, como bem foi apontado na mesa anterior, é um processo fundamental e um momento histórico
na construção continuada da formação do psicólogo brasileiro. Nós tínhamos na ABEP a intenção, já há bastante tempo, de pensar numa revisão das diretrizes curriculares. Eu me lembro bem que, em 2014, dissemos, bom, as diretrizes de 2004 estão fazendo 10 anos, está na hora de uma revisão, mas não é brincadeira pensar no tamanho e na complexidade desse processo. Então, o fôlego que a gente precisa para fazer tudo isso só foi possível juntar agora, com essa participação importantíssima, com essa parceria importantíssima do Sistema Conselhos e da FENAPSE. E aí a gente está muito feliz de ver que o processo foi disparado rapidamente, um processo para o qual a gente tem muito pouco tempo para o tamanho da tarefa, mas ele está acontecendo, e está acontecendo da forma como nós pretendíamos, quer dizer, uma forma ampla e democrática. Então, a Ângela citou que nós já temos, até o momento, 97 reuniões como essa agendadas, não é pouca coisa, em todos os cantos do país. Só ontem tivemos 7 reuniões acontecendo, no Rio Grande do Norte, no Paraná, em Pernambuco, hoje temos em Manaus, em Vitória. Então, em todos os cantos do país, essas reuniões estão acontecendo, para que a gente possa, de fato, ter uma representatividade dos psicólogos, dos docentes e dos estudantes de psicologia do Brasil inteiro para construir essas novas diretrizes. Estamos num momento muito importante, isso foi muito acentuado na mesa anterior, um momento de grandes desafios, de grandes ataques a valores que para nós são importantíssimos. E, além de todos os citados, estamos num momento também de muitos ataques à qualidade da formação dos nossos profissionais, e, particularmente, a qualidade da formação dos psicólogos brasileiros. Temos uma mercantilização do ensino muito forte, muito violenta e muito poderosa. O ensino superior brasileiro está na mão de grandes grupos internacionais que têm um objetivo do lucro imediato e o maior possível. A EAD vem muito nesta esteira. Basta a gente sentar hoje, nesse início de ano, e assistir 10 minutos de televisão. É um bombardeio de propagandas de instituições de ensino superior. Parece que está numa feira, cada uma oferecendo os seus cursos e, dentro dos critérios que o Rogério citou, os mais fáceis, os mais rápidos, os mais baratos, os que oferecem mais vantagens secundárias, como se fosse esse o objetivo de formação de um profissional de nível superior. Então, é um momento de grandes desafios, mas também, acho, é um momento de uma oportunidade importantíssima para a gente discutir tudo isso, rever tudo isso e pensar como inserir tudo isso nas nossas diretrizes curriculares. Eu não vou repetir questões que já foram muito bem abordadas na mesa anterior, questões do contexto geral e questões até daquilo que a gente considera que são centrais e fundantes na nossa formação. Como a ética, como os direitos humanos, como a postura democrática, como a diversidade. Eu vou tentar, então, fazer uma fala um pouco mais objetiva, contextualizando este processo histórico da formação e este momento, e abordando os pontos que nos pareceram, pela escuta que temos tido há anos, em todos os nossos eventos ligados à formação, os pontos que nos pareceram os mais relevantes para a discussão nesse momento. Então, a minha fala tem o objetivo bem de introduzir a discussão que vai se seguir a ela. Então, vou começar do comecinho, embora eu tente ser bem rápida, porque temos muitos estudantes aqui, temos profissionais que
não estão tão afeitos a essa discussão porque não estão tão ligados à formação. Então, o que são diretrizes curriculares, né? Elas são normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação que regem a constituição e a organização de um curso de graduação, né? Então, elas estabelecem princípios, elas estabelecem fundamentos e elas orientam a estrutura de um projeto pedagógico. Então, o que é que deve compô-lo, qual é a relação entre uma coisa e outra, distribuição de cargas horárias e tal. Ou seja, é como se fosse a constituição, né, dos cursos de graduação, porque é a lei geral que rege os nossos projetos pedagógicos. Na psicologia, a gente, que vocês sabem, foi uma profissão regulamentada em 1962, e, na época da regulamentação, estabeleceu-se o que seria o currículo mínimo. Naquela época, não se falava em diretrizes curriculares, se falava em currículo mínimo, né, que era, então, uma regulamentação sobre qual era o currículo que deveria compor o curso de psicologia. Que disciplinas deveriam fazer parte dele como obrigatórias, que disciplinas deveriam fazer parte como eletivas. É preciso considerar que, naquele momento, com uma profissão nova sendo regulamentada, havia uma grande preocupação em criar uma identidade nacional do psicólogo brasileiro. Portanto, o objetivo era muito mais uma uniformidade na formação, né? Porque isto iria constituir, então, um perfil, uma identidade do psicólogo. Esse currículo mínimo, ele vigorou por muito tempo, né? Ele vigorou por praticamente 40 anos, porque ele foi estabelecido em 62, e só em 2004 é que nós tivemos, então, as diretrizes curriculares alterando essa regulamentação do currículo mínimo. Na década de 90, especialmente, né, foi uma década de muita movimentação e de muita discussão sobre a formação do psicólogo, com eventos importantíssimos dentro da psicologia. Então, a Carta de Serra Negra, que é um documento histórico que discutiu e que registrou questões muito importantes em relação à formação. O segundo Congresso Nacional de Psicologia, e a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Enfim, foi uma década de muitas mudanças e de muitas propostas e de muitas discussões. Depois de um longo período, sobre o qual não vou me deter aqui, de muita desavença interna, inclusive, não é fácil os psicólogos chegarem a um acordo, a gente sabe disso, a nossa diversidade em todos os âmbitos, né, nos leva a uma riqueza, mas também a uma complexidade. Então, finalmente, conseguimos a publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais de 2004, que representaram, em relação ao currículo mínimo, uma mudança de paradigma na formação, né? Uma coisa muito, muito diferente do que era a regulamentação anterior. Eu acho até que essas diretrizes de 2004 trouxeram tantas coisas novas, que algumas delas talvez não tenham sido bem entendidas e bem assimiladas até hoje, né? Elas trouxeram muitas propostas novas, coisas que não existiam antes, como estágios básicos, como núcleo comum e ênfases curriculares, né? E, principalmente, como processos de trabalho, ao invés de áreas ou campos de atuação. Muitas dessas coisas, eu acho, ainda estão pouco instaladas em muitos dos nossos cursos de formação. Enfim, elas trouxeram uma visão do fenômeno psicológico muito mais ampla, considerando toda a diversidade epistemológica. Elas refletiram uma ampliação extraordinária dos campos de atuação do psicólogo, né? E elas trouxeram muito mais flexibilidade, porque a preocupação não era tanto mais formar
uma identidade do psicólogo brasileiro, mas era atender à diversidade da psicologia e à diversidade das demandas regionais deste país continente no qual nós vivemos, né? Então, muito diferente uma e outra regulamentação. No momento atual, eu estou falando das de 2004 porque, em termos gerais, as de 2011 só mudam o artigo 13º, que é o da licenciatura. O resto todo das diretrizes é o mesmo de 2004. Então, desta publicação original, já temos passado quase 14 anos, numa época de mudanças rápidas, né, de mudanças intensas, e acho que está mais na hora de se perguntar que outras mudanças ocorreram de lá para cá e como é que nós avaliamos a nossa experiência com as diretrizes de 2004, o que aprendemos com a implantação dessas diretrizes, o que a gente considera que foi positivo, o que foi bom e o que a gente considera que não foi e o que precisa ser alterado, né? A Ângela já tinha citado que o principal motivador externo para essa proposta de mudança tem a ver com a implantação do EAD, ou da possibilidade do risco, né, dos cursos denominados ou integralmente em EAD, ou denominados híbridos, né? Híbridos é um nome que dá uma disfarçada, mas assim, é uma mal disfarçada, porque o que acontece? Nós temos cursos que têm estágios. Não dá para fazer estágio em EAD, né? Então, como o estágio é presencial, aí se diz que o curso é híbrido. Porém, todo o conteúdo do curso seria ministrado em EAD, né? O que temos a ver com esta história do Conselho Nacional de Saúde, que tem uma função importantíssima nesse processo, nesse momento? Então, também no intuito de esclarecer essa informação, eu vou historicizar um pouquinho essa questão. Desde a Constituição de 88, está estabelecido que compete ao SUS ordenar a formação dos profissionais da área da saúde. Essa é uma premissa na qual o Conselho Nacional de Saúde se baseia para dizer: eu tenho a ver com a formação dos profissionais das profissões da saúde, porque o SUS tem que estar na ordenação desta formação. Então, ele opera, além disso, em parceria com o MEC, em alguns cursos especialmente, sobre os quais ele exerce um tipo de regulamentação complementar. A Cíntia já tinha citado que a psicologia está definida há muito tempo como uma das 14 profissões da saúde, né? Vejam como as mudanças são grandes. A gente já tem uma lista atualmente de mais 7, né, que já extraoficialmente estão fazendo parte disso, mas que são profissões ainda não regulamentadas, como a quiropraxia, como a naturologia, como a gerontologia, e que já estão extraoficialmente fazendo parte das profissões da saúde, né? Como a psicologia é definida como uma delas, então nós temos que também nos ater às orientações do Conselho Nacional de Saúde, né? E, mais do que isso, algumas profissões aceitaram, e já há vários anos, têm uma regulação complementar: a medicina, a odontologia e a psicologia. Nos últimos tempos, a enfermagem também correu atrás disso, porque se começou a abrir cursos de enfermagem em EAD, e a enfermagem pediu para ter essa regulamentação complementar, né? Curso de enfermagem em EAD, eu fico vendo alguém dando injeção num computador. Eu posso ser muito limitada para imaginar como é que se faz isso, né? Então, o que acontece com estes cursos? Além de toda a regulamentação, a autorização para funcionamento e o reconhecimento pelo MEC,
estes cursos precisam de um parecer favorável do Conselho Nacional de Saúde para serem autorizados a começar a funcionar, para serem reconhecidos, para alterar o número de vagas, né, para todas as mudanças importantes. É um parecer com caráter consultivo, não é com caráter deliberativo. A deliberação final é do MEC. Porém, existe um acordo entre o Conselho Nacional de Educação e o Conselho Nacional de Saúde de que o parecer do Conselho Nacional de Saúde será considerado na decisão do MEC. Então, se você não tiver um parecer favorável do Conselho Nacional de Saúde, pretende-se, assim, o MEC não autorizará ou não reconhecerá o curso. Por que isso nos garante uma segurança um pouco maior neste momento? Um pouquinho, né? Então, já vou contar por quê. Então, a partir dessa inserção da psicologia entre as profissões da saúde, ela sofre essa regulação consultiva pelo Conselho Nacional de Saúde, ela tem que se ater às diretrizes curriculares nacionais comuns às profissões da saúde e, por outro lado, o Conselho Nacional de Saúde tem bem claro que nós não somos só uma profissão da saúde. Porque essa história da saúde gerou muita preocupação, né, dentro da categoria. Mas então agora vão restringir a psicologia, mas e a nossa diversidade? Mas vamos biologizar a psicologia? Não. Pelo contrário, né, o que eu tenho visto na prática é que a psicologia é que traz uma contribuição diversa e original às outras profissões da saúde, né, e tem se enriquecido também deste contato e desta vinculação. E eu tenho muita clareza, porque já estive lá no Conselho Nacional de Saúde discutindo isso, que eles sabem que nós temos uma diversidade maior, né? E não somos só nós, talvez a nossa diversidade seja maior, mas, por exemplo, a educação física também não é só uma profissão de saúde, né? Isso está claro e não entendo que seja uma ameaça, é um enriquecimento. Bom, em outubro de 2016, o Conselho Nacional de Saúde, em vista de todas as ameaças que apareciam, se pronunciou, através de uma resolução, contrário à autorização de cursos de graduação da saúde em EAD. Isso já deu para as profissões da saúde uma força a mais, porque nas outras áreas não houve, né, um movimento tão claro e uma resolução publicada desta forma. E que, então, surgiu ao lado de uma proposta do CNS de que as diretrizes das profissões da saúde deveriam passar por um processo de discussão e de reformulação e um processo de construção, inicialmente coletiva, do que fosse comum, e depois dentro de cada uma das profissões. A revelia disto, em maio do ano passado, a Presidência da República publicou um decreto regulamentando a oferta de cursos em EAD. Esse decreto abre muito essas possibilidades. Quer dizer, abre a possibilidade de que qualquer curso possa ser ministrado em EAD e mais. Abre a possibilidade de se abrir curso em EAD sem solicitar uma autorização específica. Então, as instituições de ensino que têm autonomia, por exemplo, como as universidades, podem simplesmente abrir o curso sem uma autorização, né, específica para isso. E é aí que esta vinculação ao Conselho Nacional de Saúde nos dá uma garantiazinha a mais, porque nós precisamos da autorização do Conselho Nacional de Saúde para abrir um curso e para reconhecer um curso, né? Então, enquanto o MEC respeitar esse acordo, e enquanto o MEC considerar este parecer do Conselho Nacional de Saúde, a gente tem esta garantia. Eu digo enquanto, porque a gente nunca sabe, né, até onde essas coisas vão. Mas a gente tem esta garantia porque, claramente, o Conselho Nacional de Saúde não admite esta formação
integralmente em EAD, né? Então, deu para ficar claro por que a gente está falando tanto em Conselho Nacional de Saúde, por que esse processo todo de revisão parte de lá, né? Acho que é importante ter essa contextualização para a gente entender bem o que está acontecendo, né? Então, dentro do Conselho Nacional de Saúde, existe esta comissão, que tem aquela sigla ali, que é uma sopa de letrinhas, né? A Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações do Trabalho. É uma comissão da qual participa o Conselho Nacional de Educação, dentro desta parceria, né? E esta comissão criou um grupo de trabalho sobre as diretrizes curriculares das profissões da saúde. Esse grupo de trabalho é composto de forma ampla e democrática pelas instituições de ensino de todas as profissões da saúde, pelos conselhos de todas as profissões da saúde, pelas entidades estudantis, pelas entidades sindicais, por representantes da população, enfim, um grupo amplo e democrático que construiu coletivamente orientações gerais para essas novas diretrizes. Tá? Esse documento, que é essa resolução 569, é um documento muito bem construído. Eu, particularmente, acho um documento bonito, porque ele levanta todas as questões que nos parecem fundamentais. Ele nos traz uma preocupaçãozinha neste momento, porque ele era para ter sido publicado em dezembro. Vejam, ele é de 8 de dezembro, e, de repente, a gente viu a publicação da Resolução 570, da 571, e a 569 não foi publicada ainda. A gente entrou em contato com o Conselho Nacional de Saúde, nesta semana, para perguntar sobre isto, né? Já que participamos da construção desse documento ativamente, tem frases ali inteiras que foram sugeridas pelos nossos representantes e que reafirmam a diversidade da psicologia, coisas muito importantes. E eles disseram que, sim, está havendo um certo atraso, tal, mas que, por enquanto, parece que está tudo certo e ele vai ser publicado. Então, estamos acompanhando, porque é muito importante, já que faz parte desse documento um parecer técnico, que é esse parecer número 300, que traz todos os princípios gerais das DCN para todos os cursos de graduação na área da saúde. Por outro lado, nós temos um dado positivo, que é, por exemplo, a área de farmácia já fez esse trabalho que nós estamos fazendo agora. Já fez toda essa discussão, já construiu suas diretrizes, já submeteu ao Conselho Nacional de Educação e elas já foram aprovadas, com pequenas ressalvas, mas seguindo esta orientação geral. O de fisioterapia já construiu suas diretrizes, elas ainda não foram aprovadas e publicadas, mas já construiu. Então, temos esse processo andando e sendo aprovado em outras profissões. Portanto, esse é um lado positivo da história, né? Então, a importância do Conselho Nacional de Saúde para nós nesse momento é que, por um lado, ele controla essa autonomia para a abertura dos cursos, especialmente dos cursos em EAD, né? Já que ele dá pareceres desfavoráveis a essa pretensão. E ele tem representado um grande foco de resistência na luta pela qualidade, por uma postura democrática e por direitos sociais, né? Então, ele tem sido um aglutinador desta luta que muitas profissões têm feito para manter princípios e para manter a qualidade no processo de formação. Para vocês terem só uma ideia desse parecer técnico, número 300, da resolução que ainda não está publicada, ele apresenta os princípios gerais para todos os cursos. Essa é uma frase que a ABEP inseriu nesse documento, né?
respeitando a expressão das singularidades de cada um deles e as especificidades de cada profissão, notadamente aquelas cujo escopo de atuação profissional não se restringe à saúde. Tá? Ele orienta que a formação deve ser interprofissional, generalista, humanista, técnica, crítica, reflexiva, ética, transformadora e de ordem prática presencial. Vejam que não é pouca coisa, né? Se a gente conseguir fazer isso, mas é esta. Ele estabelece que deve existir uma indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e valoriza a intersetorialidade, inclusive no sentido do trabalho conjunto entre a saúde e o Ministério da Educação. Tá? Só alguns pontinhos que eu pincei desse documento para exemplificar o teor e o tipo de proposta que ele faz. Bom, com base em tudo isso, então, a gente construiu, na ABEP, um texto disparador, que vocês devem ter tido acesso, ele está amplamente publicado aí nos sites das 3 entidades, e visando orientar um pouco, dar parâmetros para essa discussão. Eu acho que esse trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho dificílimo, né? Discutir diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação em psicologia é um trabalho muito difícil. Nós temos pouco tempo, né? Esse tempo é determinado pelos prazos e pelo fato de a gente ter acabado atrasando um pouco o início desse trabalho, porque só há pouco tempo retomamos todas as nossas parcerias com o Sistema Conselhos, né? E ele traz grandes desafios em relação à nossa própria diversidade, às nossas diferenças de opinião, né? Mas ele foi pensado desta maneira. Nós temos até o final de fevereiro estas reuniões preparatórias, que eu disse a vocês, até ontem tínhamos 97 agendadas, cada uma delas pode enviar até 10 propostas, portanto, já estamos aí com uma previsão de chegar perto de 1000 propostas, né? Elas serão organizadas e teremos, nos meses de março e abril, os eventos regionais. 5, cada um numa região do Brasil. As datas deles estão ali naquele banner, né? Começamos pela região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul. A Sudeste é a última. A reunião da região Sudeste, que é aquela da qual fazemos parte, será no dia 21 de abril, para provar que paulistano trabalha muito. Paulista trabalha muito, até em feriado, mas é um feriado de sábado, então ele não rende muito descanso extraordinário. E depois, nesses eventos regionais, então, serão discutidas e votadas todas estas propostas oriundas das reuniões preparatórias. Cada evento regional poderá aprovar até 30 propostas, que serão enviadas para o evento nacional. E cada evento regional também elegerá delegados que participarão do Encontro Nacional. O Encontro Nacional ocorrerá em Brasília, no dia 5 de maio, só com a participação dos delegados eleitos, né? Aí ele não é mais um evento aberto. E ele, então, funcionará no sentido de construir uma minuta das novas diretrizes curriculares. Essa minuta será colocada em consulta pública, a partir da qual vai ser construído o documento final, que será, então, submetido ao Conselho Nacional de Saúde e ao Conselho Nacional de Educação. Nós temos este primeiro semestre deste ano para fazer esse trabalho todo. Então, um trabalho intenso, porém, até agora a gente está dando conta dele e conseguindo que ele tenha a amplitude necessária. Então, a gente construiu este texto, que faz, inicialmente, uma breve revisão histórica do processo de construção da formação do psicólogo brasileiro, da psicóloga brasileira,
fala um pouco especificamente da licenciatura, faz essa passagem do currículo mínimo para as diretrizes curriculares, fala das especificidades da psicologia e fala das diretrizes comuns aos cursos da saúde. E depois ele faz um levantamento dos temas que a gente reuniu em todos esses anos de discussão como sendo importantes para serem revistos nesse momento. Esse documento não está colocando como tema de debate questões que nos parecem fundantes, né? A postura ética, a importância dos direitos humanos, a formação diversificada da psicologia, a visão do fenômeno psicológico como multideterminado, enfim, não está colocando estas questões, até porque muitas delas já fazem parte das orientações gerais das profissões da saúde, né? Mas colocou outros... Esses ainda são da saúde, eu vou pular, né? Colocou outros temas, questões mais específicas. Eu quero manifestar aqui uma preocupação minha em relação à discussão que a gente vai fazer a seguir. Porque eu acho que assim, nós temos que ter a preocupação desta visão geral, né, desta visão político-filosófica que temos sobre a formação. Mas nós temos também, nas nossas diretrizes, que ser específicos em algumas coisas e objetivos em algumas coisas. Porque, quando a gente fala em questões mais fundantes, mais amplas, mais qualitativas, na prática, elas muitas vezes são facilmente distorcidas, né? Então, quando você diz, você tem que formar um psicólogo crítico, reflexivo, preocupado com a sua realidade, com o seu contexto, com as demandas da sua comunidade, sem dúvida, né? Mas se a gente fica só nisto, né, sem dizer como é que de verdade a gente vai fazer isso, ou o que é preciso para formar um psicólogo assim, né, todo mundo vai dizer que está fazendo isso. E não tem como provar que está ou não, né? E num momento em que existe tanta preocupação com mais lucro, né, com menos tempo, com menos pessoas, com menos titulação, com menos... Acho que é muito importante que a gente estabeleça critérios mínimos, que a gente pense em, tá, eu quero chegar aqui, mas como é que eu vou chegar aqui? O que é que eu preciso fazer para chegar aqui? Porque eu acho que, se isso não estiver claro, nós podemos ter um lindo documento das diretrizes que vai ter muito pouca utilidade prática para efetivar uma formação de qualidade. Essa é uma preocupação que eu tenho e que eu quero manifestar aqui como preâmbulo para as nossas discussões, tá? Então, os temas que a gente elegeu, a concepção geral de formação, né, que é uma coisa difícil de definir. Nós temos, em 2004, uma formação generalista com ênfases curriculares e um núcleo comum. Eu não sei se todos nós temos clareza da nossa compreensão sobre o que é uma formação generalista de um psicólogo, né? O que é isto? O que deve ser um núcleo comum de formação? O que a gente considera que é o básico e imprescindível que o psicólogo saiba? Ou queremos continuar tendo um núcleo comum e ênfases curriculares, ou não? Existem outras concepções de formação, existem outras possibilidades, e a gente pode ver em outras profissões, né, isso acontecendo de maneiras diferentes, tá? Então, podemos pensar em áreas básicas, como pensa a medicina. Podemos pensar em processos de trabalho, como dizem as nossas diretrizes de 2004, e foram muito pouco atendidas, porque as pessoas muitas vezes mudaram o nome, né? Mas não mudaram efetivamente o que é feito. Então, em vez de fazer um estágio em psicologia organizacional, hoje fazem processos organizativos.
Em vez de fazer um estágio em psicologia clínica, fazem processos clínicos. Mas não adianta só mudar o nome e continuar fazendo a mesma coisa, né? Enfim, o que é que a gente vai escolher como concepção geral da nossa formação? Só isso já é uma discussão extremamente complexa, né? O perfil do egresso, ou seja, que psicólogo queremos formar, e dentro disso, o que é que a gente faz para chegar lá, né? Porque senão não vai nos adiantar muito. A gente pode falar em competências, em conhecimentos, em habilidades, em atitudes. Temos as gerais, que dizem respeito a todas as profissões da saúde, e temos as nossas específicas, né? Temos, às vezes, alguns problemas de uma parte dos psicólogos com esse conceito de competências. Temos esse conceito muito modificado no decorrer do tempo, mas, enfim, acho que é preciso estabelecer não só a reta de chegada do perfil do egresso, mas o caminho para se chegar até lá. Metodologias de ensino-aprendizagem e sistemas de avaliação. Eu tenho dito que estranho muito que a psicologia, que tem um lugar privilegiado para tratar desses temas, tem se debruçado pouco sobre eles, né? A gente tem discutido muito pouco os nossos métodos de ensino e aprendizagem e o que a gente avalia e como é que a gente avalia. Eu vejo outras profissões discutindo muito mais, publicando, estudando, produzindo, né, dentro desse tema, e acho que nós precisamos nos preocupar mais com isto, né, nos preocupar mais com não só o que a gente ensina, mas como a gente ensina e como é mais efetivo ensinar e como a gente avalia o que ensinou para ver se, de fato, isso teve resultados satisfatórios, né? Os estágios, que são um tema infinito de debates, né? Nós temos a proposta nas diretrizes de 2004 de estágios básicos e estágios específicos. Queremos mantê-los, né? Que tem sido a experiência dos estágios básicos? Boa parte dos estágios básicos não são estágios, né? Tem o nome de estágios básicos, mas são atividades em sala de aula, com uma sala inteira, são atividades meramente de observação, isso não é estágio. Então, o que é que a gente precisa para chamar alguma coisa de estágio? Todas as condições da orientação de estágio, né? Número de orientandos por tempo de supervisão, né? Não adianta só dizer que eu tenho que ter um supervisor para 10 estudantes, porque se ele tiver 15 minutos de supervisão para 10 estudantes, isso não vai resolver nada, né? Então, eu tenho que pensar na relação tempo por número de estudantes. E tenho que pensar como é que a gente computa a carga horária de estágio. Porque, na maioria das profissões da saúde, a supervisão é feita in loco. E, no nosso caso, não é. Então, eu tenho visto muitas distorções de se contar o horário de supervisão mais o horário da atividade prática com uma desproporção absurda. Outro dia vi, por exemplo, um estágio de 80 horas, em que o aluno tinha, no semestre inteiro, 10 horas de supervisão, e as outras 70 ele ficava no campo, sozinho, sem ter ideia do que ele estava fazendo lá, né? Porque nós não temos nenhuma regulamentação sobre como se computa a carga horária de estágio. Conta a hora de supervisão, conta a hora de atividade, conta as duas coisas, em que proporção. E outra coisa, se a gente olhar as nossas diretrizes, elas são, desse ponto de vista, impossíveis de cumprir. Você dizer que tem que ter 15% da carga horária de estágios, da carga horária total do curso, um curso de 4.000 horas, significa ter 600 horas de estágio. Considerar 4 horas aula de supervisão para estágios específicos ou básicos de alta complexidade e 2 horas para os básicos, e ter estágios que percorram a maior parte do curso,
essa conta não fecha nunca, né? Porque se eu somar, vamos dizer que cada estágio específico tenha 80 horas no total, mas aí eu só estou contando a supervisão, não estou contando a atividade, e se eu somar os básicos, a conta não dá certo. Então, a gente precisa pensar nisso. Qual é a porcentagem de estágio, de horas de estágio que parece adequada, como ela se distribui e quais são as condições desse estágio, tanto de campo de estágio como de supervisão, de orientação. Quem é que pode fazer orientação de estágio? Nós já temos professores sendo contratados como preceptores de estágio, né, para atender, por exemplo, 200 estagiários de um curso sozinho, ganhando R$ 1.300 para fazer isto, né? Então, estou citando situações reais que eu tenho visto, porque nós estamos voltando. Houve um tempo em que o supervisor de estágio era uma categoria à parte, porque ele ganhava mais do que o professor, porque ele tinha que ser mais experiente. Ele tinha, inclusive, um certificado do conselho para ser supervisor de estágio. O meu está lá, guardado, bem amareladinho, porque isso é muito velho. Mas, atualmente, a gente está tendo uma inversão. O supervisor, muitas vezes, não é contratado como docente, para não ter todos os direitos trabalhistas do docente, e acaba tendo que atender uma quantidade de alunos, de tal forma que a supervisão fica uma coisa totalmente inviável. Tá? Bem, pesquisa e extensão, né, são questões que devem ser consideradas. As atividades de extensão, elas estão muito presentes num curso de psicologia, porque a gente sempre tem muitas atividades voltadas para a comunidade, mas elas são pouco registradas, muitas vezes, são pouco organizadas em projetos. Você vai lá, faz alguma coisa que precisa atender naquele momento, mas não tem um projeto, uma continuidade, e o atendimento a uma demanda exige isso, né? Nós não podemos só utilizar a comunidade para a formação do aluno, precisamos dar continuidade e ter projetos bem estabelecidos e estruturados para que eles possam, de fato, representar uma atuação útil, né, para a nossa população. E temos a questão de como é que tudo isso entra na carga horária total do curso, né? O Plano Nacional de Educação estabelece que, a partir de 2020, 10% da carga horária tem que ser, pelo menos, de extensão. A questão é como é que estas coisas todas têm sido consideradas e têm comido a carga horária dos nossos cursos, né? Então, pensem que, se nós temos que ter um curso de 4.000 horas, se você tirar 20% de EAD, que muitas vezes tem pouco a ver com a necessidade do curso, né? Cerca de 17% das atividades discentes supervisionadas, do que são atividades extra-classe, que não tem custo, né? Estágios que, muitas vezes, acabam quase não tendo custo, porque são feitos de forma totalmente irregular, atividades complementares, e agora, se a gente colocar mais 10% de extensão, as nossas 4.000 horas mal passam de 1.800, né? De verdade, em sala de aula, com custo para a instituição de ensino. Então, todos esses subterfúgios que têm sido utilizados para minar os nossos critérios e a nossa proposta de ter um curso de 4.000 horas, exigem também a nossa atenção. Tá? A licenciatura, eu acho que é um tema que vai precisar ser rediscutido. Nós temos aí o nosso projeto complementar. Como é que tem sido a experiência dentro desse modelo atual? A gente quer mantê-lo, a gente quer modificá-lo. Ele atende, como é que a gente concilia as diferentes legislações sobre a licenciatura, porque temos legislações diferentes e incompatíveis, né?
Como é que encaramos a questão da oferta obrigatória da licenciatura e da realização eletiva? São todas questões que estão aí postas dentro de um tema que eu acho merece um processo específico de discussão, né? A importância da licenciatura, da educação, né, da participação da psicologia na área da educação e do ensino. E a questão da EAD. Nós já temos 20% da carga horária total aprovada e instituída em muitos cursos em EAD. Qual é a nossa posição em relação a isso, né? Vamos aceitar que isso está posto ou vamos ainda lutar mesmo contra os 20%? E se ficamos com os 20%, vamos tentar ter critérios para isto, né? Critérios de que, por exemplo, conteúdos específicos, conteúdos profissionalizantes não podem fazer parte disso, enfim, né? Temos questões a discutir ainda dentro da EAD, porque eu acho que a ideia dos cursos integralmente em EAD não me parece nem que a gente vai discutir. Não encontrei ninguém agora que pudesse estar de acordo com isso, né? Gente, eu quero agradecer muitíssimo a atenção de vocês. Estou deixando o e-mail do projeto DCN, o e-mail da BEP e o meu e-mail pessoal, que está à disposição para qualquer dúvida e para qualquer questão. Muito obrigada. Tá ótimo, Irene, obrigado, né? Acho que nos ajuda, né, essas informações que você traz para a gente pensar todo o trabalho que a gente tem para fazer, né, tanto aqui na sede quanto nos polos de transmissão, né, das subsedes. Eu quero, antes de encerrar, né, a transmissão com os polos, né, então eu quero lembrar que cada polo, né, nas atividades que estão acontecendo, como a Irene já nos trouxe, né, nos disse agora há pouco, né, podem elaborar até 10 propostas que devem ser enviadas para o endereço que está disponível no material, né, mas vou citá-lo, que é o dcnpc@cfp.org.br. Os mediadores, né, que estão acompanhando as atividades aí nos nossos polos, né, vou lembrá-los aqui para registrá-los. Perdi aqui nos meus papéis. Achei. Né, são 10 polos de transmissão. Vale do Paraíba, Assis, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba, Bauru, né, que estão com 2 polos, e em Mogi das Cruzes, no polo da Brás Cubas. Então, é importante, né, que os grupos se organizem, né, montem as suas propostas e encaminhem direto para o endereço, né, que está recolhendo, né, todas as informações. Está até aqui disponível no slide aqui da Irani. Então, quero agradecer, né, e também importante, antes deste encerramento, as pessoas que estão acompanhando online, né, não estão nos polos, também podem mandar, né, para a gente as suas propostas. Enviem pelo endereço de e-mail, já vou dizer qual é. Essas propostas serão encaminhadas para os grupos de discussão, né, então mandem as suas propostas, a gente vai entregar aqui para os grupos, serão debatidas aqui durante essa nossa segunda etapa do nosso encontro. Então, o endereço para envio, né, para quem está acompanhando online, é o endereço crpwebtv@crpsaopaulo.org.br ou via o formulário do site que está no endereço online, que é www.crpsp.org.br/ao-vivo. Então, quem está acompanhando online também pode mandar aí as suas sugestões, as suas propostas, e a gente vai submeter aos grupos que vão se encontrar agora. Então, novamente, eu quero agradecer aos participantes, né, que estão acompanhando as atividades nos polos, e encerro, então, neste momento, a transmissão dessas atividades. Desejo que vocês tenham boas discussões, um bom trabalho, e agora a gente vai organizar as atividades aqui na sede do CRP São Paulo. Obrigado a quem está nos acompanhando online.